O champanhe borbulhava na taça de Amara Oliveira, mas o brilho nos seus olhos era ainda mais efervescente. O seu ateliê, um espaço amplo e luminoso no coração da moraria, estava apinhado de colaboradores, amigos e alguns jornalistas que registavam a celebração. Há momentos, o seu nome ecoara na sala nobre da Câmara Municipal de Lisboa, vencedora do concurso para a revitalização do Largo das Descobertas, um projeto ambicioso que prometia transformar uma zona histórica negligenciada num epicentro de vida comunitária e inovação sustentável. A maquete exposta com destaque era um testemunho da sua visão. Linhas orgânicas, materiais reciclados com inteligência, espaços verdes que convidavam à permanência e um respeito profundo pela alma do bairro. Amara, uma mulher negra de 38 anos, com um corpo voluptuoso que ela exibia com uma elegância vibrante e desafiadora, sentia o peso e a glória do momento. O seu cabelo afro, hoje artisticamente entrançado, emoldurava um rosto de traços expressivos, onde um sorriso rasgado teimava em permanecer. Anos de estudo, noites em claro, o ceticismo enfrentado com a teimosia de quem nasceu para remar contra a maré, tudo culminava ali, naquele instante de reconhecimento. Mas no meio da euforia, um vulto esguio e pálido destacava-se. Duarte Vasconcelos, o seu principal rival, aproximou-se com um copo na mão e um sorriso que não alcançava os olhos frios e calculistas. «Parabéns, Amara», disse ele, a voz aveludada a contrastar com a rigidez do seu fato cinzento, impecavelmente cortado. Um projeto audacioso. A palavra audacioso saiu carregada de um subentendido que Amara conhecia demasiado bem. Era o código para desapropriado, exagerado, fora do lugar, especialmente vindo dela. «Obrigada, Duarte», respondeu Amara, sua voz firme, o seu olhar sustentando o dele. «A audácia é o que move o mundo, não achas?» Ele anuiu lentamente, um brilho fugaz de algo que se assemelhava a desprezo a cruzar-lhe o rosto anguloso. «Veremos se Lisboa está preparada para tanta originalidade». E afastou-se, deixando Amara com um arrepio subtil, uma nota dissonante na sinfonia da sua vitória. Nos dias que se seguiram, a euforia deu lugar ao trabalho árduo. Amara e a sua equipa, liderada pela jovem e brilhante arquiteta Sofia Antunes, mergulharam de cabeça no projeto do Largo das Descobertas. Sofia, com a sua energia contagiante e admiração genuína por Amara, era um contraponto à negatividade que por vezes pairava no ar da indústria. Amara via na mais nova uma versão de si mesma, antes que as batalhas constantes lhe tivessem ensinado a temperar o idealismo com uma dose saudável de cautela. Os primeiros sinais de que o caminho não seria fácil surgiram como pequenas pedras no sapato. Licenças que demoravam inexplicavelmente a ser emitidas, pedidos de esclarecimento absurdos por parte de departamentos municipais que antes se mostravam colaborativos. Pequenos fornecedores, contactados para orçamentos, hesitavam, mencionavam pressões ou simplesmente deixavam de atender o telefone. Amara, com a sua experiência forjada em anos a navegar águas turbulentas, sentiu um padrão familiar e inquietante a formar-se. «Não me parece normal, Amara», comentou Sofia uma tarde, os seus olhos claros franzidos de preocupação enquanto analisava uma pilha de e-mails devolvidos. «O processo para a aprovação da fase geotécnica está parado há 3 semanas e o empreiteiro das demolições preliminares recuou no último minuto, alegando dificuldades logísticas imprevistas». Amara suspirou, a sua mão a massajar a têmpora. O seu ateliê, normalmente um foco de criatividade e otimismo, parecia mais pesado. «Eu sei, Sofia, e não são coincidências». Lembrou-se do sorriso de Duarte Vasconcelos, da sua aura de privilégio e direito adquirido. Ele vinha de uma dinastia de arquitetos, homens brancos que tinham moldado a face de Lisboa durante gerações, cujos nomes estavam gravados em placas de mármore e em sussurros reverentes nos corredores da ordem. A sua própria ascensão, a de uma mulher negra, obesa, filha de imigrantes cabo-verdianos de um bairro periférico, era uma afronta à ordem estabelecida que ele representava. Foi então que o primeiro artigo de Gonçalo Aguiar surgiu. Aguiar era um crítico de arquitetura influente. A sua coluna num dos jornais de referência era lida por todos no meio. O título era insidioso: Largo das Descobertas ou o fantasioso fardo da tradição. O texto, embora não mencionasse diretamente o nome de Amara na sua crítica inicial, dissecava o projeto premiado com um tom de ceticismo condescendente. Falava de extravagância desnecessária, de uma ruptura agressiva com o tecido histórico e de uma visão que parece mais preocupada com o impacto mediático do que com a alma da cidade.
No final, citava longamente Duarte Vasconcelos, que defendia uma abordagem mais ponderada e respeitadora do legado, algo que a nossa firma sempre prezou. Amara sentiu o sangue a ferver. Aquele não era um ataque ao seu projeto, era um ataque à sua legitimidade, à alma da cidade. Que Aguiar e Vasconcelos pareciam defender era invariavelmente uma alma definida por eles, pelos seus pares, pelos seus antepassados. A sua contribuição, a sua originalidade, como Duarte a rotulara, era implicitamente apresentada como uma ameaça. Ele está a usar o Aguiar, disse Amara, mostrando o jornal a Sofia. Isto é só o começo. E foi. Na semana seguinte, a campanha mediática intensificou-se. Gonçalo Aguiar, agora mais direto, publicava artigos que roçavam a difamação pessoal, embora sempre com uma subtileza calculada. Um deles, intitulado A Grandiosidade em Debate, questionava se a escala monumental de certas propostas para o largo não seria um reflexo de uma personalidade igualmente expansiva, uma clara alusão à figura de Amara. Noutro, ao discutir a escolha de materiais e texturas, referia-se a um estilo pesado, quase opressor, que se reflete nas estruturas, mais uma vez mirando a sua aparência. As suas origens também não foram poupadas. Aguiar escreveu sobre a importância de visões autenticamente lisboetas, que compreendam a verdadeira essência da cidade, e não abordagens importadas, que, por mais bem intencionadas, podem falhar em capturar o seu espírito indomável. Os comentários online, alimentados por estes artigos, eram mais brutais e diretos. Com aquele tamanho todo, admira-me que os edifícios dela não caiam. Volta para a tua terra e deixa a nossa Lisboa em paz. Precisa de menos betão e mais salada. Amara tentava não ler, mas era impossível ignorar a nuvem tóxica que se formava à sua volta. A pressão era imensa. Fornecedores cancelavam contratos, citando a publicidade negativa. Membros da equipa municipal que antes a apoiavam agora mostravam-se distantes, evasivos. A doutora Helena Carmichael, presidente da Ordem dos Arquitetos e uma das juradas que aprovara o seu projeto com entusiasmo, chamou-a para uma reunião. Uma mulher elegante, na casa dos 60 anos, conhecida pela sua retidão e pelo seu papel na modernização da Ordem, a doutora Carmichael não rodeou o assunto. Amara, estou preocupada, disse ela, os seus olhos azuis perspicazes fixos nos dela. Esta campanha mediática está a sair do controlo. O projeto é excelente. Continuo a acreditar nele. Mas a opinião pública está a ser envenenada. E, francamente, a entidade adjudicante está nervosa. Eu sei, doutor. Meba Carmichael, respondeu Amara, a voz cansada, mas firme. Mas isto não é sobre o meu projeto. É sobre mim. É sobre o facto de eu não me parecer com o arquiteto que eles esperam ver a construir a sua cidade. Pode ter razão, admitiu a presidente. Mas a realidade é que precisa de gerir esta crise. Precisa de lhes mostrar que é mais forte do que esta mesquinhez. Havia um respeito cauteloso na sua voz, mas também uma advertência. O mundo da arquitetura, como tantos outros, podia ser brutalmente político. A gota de água veio numa manhã fria de outono. Amara chegou ao estaleiro do Largo das Descobertas para encontrar uma cena de caos controlado. Durante a noite, vândalos tinham invadido o local. Não era um vandalismo comum. Era preciso e destrutivo. Plantas cruciais do sistema de drenagem tinham sido rasgadas, pilhas de azulejos artesanais, encomendados especialmente para os pavimentos, estavam partidos. E o mais grave, alguém tinha adulterado as marcações topográficas para as fundações de uma das estruturas principais. Plantas cruciais do sistema de drenagem tinham sido rasgadas, pilhas de azulejos artesanais, encomendados especialmente para os pavimentos, estavam partidos, e o mais grave, alguém tinha adulterado as marcações topográficas para as GRUG. Um erro deliberado que, se não fosse detetado, poderia comprometer toda a segurança do edifício. Isto foi profissional, disse o encarregado da obra, um homem robusto e experiente chamado Mário, o rosto pálido de raiva. Alguém sabia exatamente onde causar o maior dano com o menor alarde. Amara olhou para a destruição, uma fúria fria a apoderar-se dela. Aquilo já não era sobre artigos de jornal ou atrasos burocráticos. Aquilo era uma tentativa deliberada de destruir o seu trabalho, a sua reputação, talvez até de pôr vidas em risco. E ela sabia quem estava por detrás disto. Sofia, disse Amara ao telefone, a voz baixa e tensa, preciso que venhas ao estaleiro e traz o teu portátil. Acho que sei como apanhar um rato. Enquanto Sofia documentava meticulosamente cada estrago, Amara sentiu uma clareza gélida invadi-la. A passividade e a esperança de que o seu talento falasse por si tinham chegado ao fim.
Duarte Vasconcelos tinha cruzado uma linha, e ela ia fazê-lo pagar. Naquele mesmo dia, marcou um encontro com ele, num café neutro, sob o pretexto de querer discutir uma possível colaboração para acalmar as águas. Duarte, provavelmente a saborear o que ele imaginava ser o desespero dela, aceitou prontamente. O café escolhido era um espaço moderno no Chiado, com grandes janelas e um burburinho discreto de conversas. Amara chegou primeiro, escolhendo uma mesa onde pudesse observar a entrada. Vestia um dos seus fatos coloridos, uma afirmação visual da sua presença, da sua recusa em ser diminuída. Duarte chegou pontualmente, a sua habitual máscara de polidez afectada no lugar. Amara, que surpresa, disse ele sentando-se. Fico contente que tenha reconsiderado a importância do diálogo. Duarte, começou Amara, sua voz surpreendentemente calma. O que aconteceu no estaleiro do Largo esta noite foi mais do que vandalismo. Foi uma sabotagem profissional. Ele ergueu uma sobrancelha. Que terrível. Espero que encontrem os culpados. Uma falta de segurança gritante, não acha? Talvez o projeto seja demasiado complexo para, enfim. Deixou a frase morrer, mas a insinuação era clara. Complexo? Amara sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Ou talvez alguém esteja desesperado para que ele fale. Alguém que não suporta a ideia de que uma mulher como eu possa ter sucesso onde ele falhou. Duarte endureceu. Não sei do que está a falar. Se me chamou aqui para me insultar, chamei-o aqui para lhe dar um aviso, continuou Amara, inclinando-se para a frente. Eu sei que foi você, ou que mandou alguém. Os seus métodos são tão previsíveis quanto a sua inveja. E vou provar. Cada artigo do Aguiar, cada licença bloqueada, cada pedra partida no meu estaleiro, vou expor tudo. Ele riu, um som seco e desagradável. Ameaças, Amara. Que deselegante. Não tem nada contra mim. É apenas uma arquiteta sobrecarregada a tentar encontrar bodes expiatórios para a sua própria incompetência. A cidade está a ver isso em breve. Todos verão. O seu olhar é de puro desdém. Algumas pessoas simplesmente não pertencem a certos círculos, por mais que tentem forçar a entrada. Amara sentiu a picada daquelas palavras, a arrogância fria por detrás delas. Mas por dentro, algo se acendeu. Aquele deslize. Algumas pessoas simplesmente não pertencem a certos círculos. Era mais do que uma opinião. Era uma confissão da sua mentalidade, do seu preconceito. E ela tinha gravado cada palavra. O pequeno microfone disfarçado no seu lenço estava a funcionar na perfeição. Veremos quem pertence onde, Duarte, disse ela levantando-se. Obrigada pelo café. De volta ao ateliê, Amara e Sofia trabalharam incansavelmente. A gravação de Duarte era uma peça, mas precisavam de mais. Sofia, com as suas prodigiosas capacidades informáticas, começou a investigar os rastros digitais. Analisou os metadados dos artigos de Aguiar, procurou ligações entre Duarte e os pequenos fornecedores que tinham subitamente recuado. Era um trabalho meticuloso, frustrante por vezes, mas a determinação de Amara era contagiante. Enquanto isso, a pressão sobre o projeto aumentava. A entidade adjudicante, cada vez mais nervosa com a publicidade negativa e os atrasos, marcou uma reunião de emergência, exigindo um relatório completo e uma garantia de que o projeto estava sob controle. Amara sabia que aquela seria a sua oportunidade ou a sua queda. Eles querem uma cabeça, disse Sofia, pálida após receber a convocatória. Estão a preparar o terreno para te culpar por tudo. Eu sei, respondeu Amara, os olhos fixos na maquete do Largo das Descobertas. O seu sonho, a sua visão de um espaço para todos estava a ser manchado, sabotado. Mas não lhes vou dar esse prazer. Se vou cair, vou levar alguns comigo. Durante dias, Amara preparou-se não só para defender o seu projeto, mas para lançar a sua ofensiva. Sofia conseguiu um avanço crucial. Descobriu uma série de e-mails trocados entre um assistente de Duarte e o editor de Gonçalo Aguiar, onde eram discutidas sugestões de ângulo e informações de bastidores para os artigos sobre Amara. Eram provas circunstanciais, mas, juntamente com a gravação e os testemunhos de alguns trabalhadores do estaleiro que tinham visto movimentações suspeitas na noite do vandalismo, começavam a pintar um quadro claro. Um dos fornecedores, um pequeno serralheiro que Amara conhecia de projetos anteriores e que tinha inexplicavelmente cancelado um contrato importante, contactou-a, roído pela culpa. Confessou que tinha sido pressionado por um associado de Duarte, com ameaças veladas de que ficaria sem trabalho em futuros projetos importantes se não colaborasse. Estava disposto a testemunhar.
Amara decidiu que a reunião com a entidade adjudicante, à qual a imprensa e membros da ordem seriam certamente convidados, seria o seu palco. Não uma defesa tímida, mas uma acusação frontal. A doutora Carmichael ligou-lhe na véspera. Amara soube da reunião. Sei que a situação é tensa. Quero que saiba que, independentemente das pressões, a ordem preza a ética e a verdade. Se tiver algo de concreto... Tenho, Dr. Carmichael, interrompeu Amara. Tenho mais do que concreto. Tenho a verdade. E amanhã todos a vão ouvir. A sala de conferências da Câmara Municipal estava repleta. Representantes da entidade adjudicante sentavam-se à mesa principal, os rostos graves. Gonçalo Aguiar estava na primeira fila da imprensa, o seu bloco de notas aberto, um sorriso subtil de antecipação nos lábios. Duarte Vasconcelos também lá estava, numa posição de destaque entre os convidados da indústria, a sua expressão uma máscara de preocupação cívica. Sofia estava ao lado de Amara, passando-lhe discretamente um copo de água. Amara aproximou-se do pódio. O silêncio na sala era pesado. Ela respirou fundo, sentindo o peso dos olhares, o cheiro da madeira encerada e do perfume caro. Por um instante, a imagem da sua avó, uma mulher forte que vendera cachupa nas ruas do Mindelo para educar os filhos, cruzou-lhe a mente. Ela não viera de dinastias, viera de resiliência. Boa tarde a todos, começou, a sua voz clara e firme a encher a sala. Estamos aqui hoje para discutir o futuro do Largo das Descobertas. Um projeto que, como sabem, me é muito querido e que acredito ser vital para a nossa cidade. Durante a primeira meia hora, Amara dissecou as críticas técnicas ao projeto com uma precisão e um conhecimento que desarmaram os mais céticos. Apresentou novas simulações, relatórios de engenharia, testemunhos de especialistas independentes que validavam cada aspecto da sua visão. A sua paixão era palpável. A sua competência inegável. A atmosfera na sala começou a mudar. Os rostos graves da entidade adjudicante relaxaram um pouco. Gonçalo Aguiar rabiscava furiosamente, o seu sorriso a desvanecer-se. Então Amara fez uma pausa, bebeu um gole de água. O seu olhar varreu a sala, detendo-se por um instante em Duarte Vasconcelos, que a observava com uma intensidade calculada. Mas o Largo das Descobertas, continuou ela, a sua voz a adquirir um tom mais grave, tem enfrentado obstáculos que vão muito além dos desafios técnicos ou burocráticos normais. Obstáculos deliberados, maliciosos, destinados a minar não só o projeto, mas também a minha integridade profissional e pessoal. Um murmúrio percorreu a sala. Amara projetou no grande ecrã o primeiro artigo de Gonçalo Aguiar, depois o segundo, o terceiro. Sublinhou as frases insidiosas, as referências veladas à sua aparência, à sua origem. Esta, disse ela apontando para o ecrã, não é crítica arquitetónica. É uma campanha de difamação. Uma tentativa de me deslegitimar, de me pintar como incompetente, como outra, como alguém que não pertence. Os seus olhos encontraram os de Duarte, e eu sei quem está por detrás dela. A tensão na sala era quase palpável. Amara, com uma calma que contrastava com a gravidade das suas palavras, começou a apresentar as suas provas. Primeiro, a gravação da sua conversa com Duarte no café. A sua voz, arrogante e desdenhosa, ecoou pela sala. Algumas pessoas simplesmente não pertencem a certos círculos, por mais que tentem forçar a entrada. Um arfar coletivo foi ouvido. Duarte Vasconcelos empalideceu visivelmente, o seu ar de superioridade a estilhaçar-se. De seguida, Amara mostrou os e-mails obtidos por Sofia, detalhando as sugestões de Duarte para os artigos de Aguiar. Gonçalo Aguiar afundou-se na cadeira, o rosto vermelho. Depois, o testemunho em vídeo do serralheiro, a sua voz embargada a descrever as pressões e ameaças que sofrera. Por fim, Amara apresentou um relatório preliminar da perícia ao estaleiro, detalhando a natureza profissional da sabotagem e o testemunho dos seguranças sobre um carro semelhante ao de um conhecido associado de Duarte, que fora visto a rondar a zona na noite do incidente. Cada peça de evidência era um golpe. Amara não levantou a voz, não se alterou. Apenas apresentou os factos, um após o outro, construindo um caso irrefutável. Isto, concluiu Amara, a sua voz a ressoar com uma dignidade ferida, mas inquebrantável, não é competição profissional. Isto é assédio, é sabotagem. É o reflexo de um preconceito profundamente enraizado que se recusa a aceitar que o talento, a visão e a liderança podem vir de qualquer pessoa, independentemente da sua cor, do seu corpo ou da sua origem. O Largo das Descobertas será construído, e será um símbolo não só da revitalização de um espaço,
mas da resiliência contra aqueles que tentam silenciar vozes como a minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois, lentamente, um aplauso começou, hesitante no início, mas ganhando força até se tornar uma ovação. A doutora Helena Carmichael foi uma das primeiras a levantar-se, os seus olhos brilhando de admiração e talvez um pouco de vergonha pela sua cautela inicial. Os membros da entidade adjudicante entreolharam-se, os rostos agora uma mistura de choque e respeito. Duarte Vasconcelos permaneceu sentado, hirto, o rosto uma máscara de fúria impotente, enquanto as câmaras dos jornalistas se viravam para ele. Gonçalo Aguiar tentava disfarçadamente guardar o seu bloco de notas e sair da sala, mas foi barrado pelo olhar reprovador de alguns colegas. Nos dias que seguiram, o escândalo dominou as notícias. A Ordem dos Arquitetos abriu imediatamente um processo disciplinar a Duarte Vasconcelos. Vários dos seus clientes mais importantes, incluindo instituições públicas, anunciaram a suspensão ou cancelamento de contratos. Gonçalo Aguiar foi suspenso pelo seu jornal, que publicou um editorial distanciando-se das suas colunas e prometendo uma investigação interna. O projeto do Largo das Descobertas recebeu um novo impulso. A entidade adjudicante, agora publicamente comprometida, acelerou todas as licenças e processos pendentes. Surgiram ofertas de apoio de outros arquitetos, de empresas de construção, de artistas que queriam colaborar. Amara e a sua equipa trabalharam com uma energia renovada, alimentada pela validação e pelo sentido de justiça. Meses mais tarde, numa tarde soalheira de primavera, Amara estava no estaleiro. O esqueleto das primeiras estruturas do Largo das Descobertas já se erguia, prometendo a transformação que ela idealizara. O cheiro a cimento fresco misturava-se com a brisa marítima que subia do Tejo. Havia um burburinho de atividade, o som das máquinas e das vozes dos trabalhadores, uma melodia de criação. Sofia aproximou-se, um sorriso nos lábios. A Dr. Carmichael ligou. Quer visitar o estaleiro na próxima semana com uma delegação de arquitetos internacionais. Estão todos muito impressionados com o conceito e com... Bem, contigo. Amara sorriu, um sorriso genuíno, cansado, mas satisfeito. Ainda há um longo caminho pela frente. Mas o pior já passou, disse Sofia, a sua admiração por Amara evidente. Tu mostraste-lhes. Amara olhou para o horizonte de Lisboa, a cidade que tanto amava e que por vezes parecia querer rejeitá-la. A batalha tinha sido dura, as cicatrizes, a desconfiança que se instalara, a exaustão emocional eram reais. Ela sabia que o preconceito não desaparecera por magia. Duarte Vasconcelos era apenas um sintoma de uma doença mais profunda. Mas ela ganhara, não apenas um projeto, mas o direito de ocupar o seu espaço, de construir os seus sonhos, de ser vista e ouvida na sua plenitude. Viu um grupo de crianças do bairro vizinho a espreitar curiosamente pelas vedações do estaleiro, os olhos brilhantes de expectativa. Lembrou-se da maquete no seu ateliê, onde pequenas figuras representavam pessoas de todas as cores e feitios a desfrutar do futuro largo. Era por elas também que ela lutara. A sua avó costumava dizer: "Minha neta, nesta vida ninguém nos dá nada de mão beijada. Tens de cavar a tua própria fonte, mesmo que a terra seja dura." Amara olhou para suas mãos calejadas pelo trabalho, mas firmes. A terra era dura, sim, mas a água que brotava da sua fonte era doce e valia cada gota de suor. O Largo das Descobertas não seria apenas betão e jardins. Seria um testemunho da sua teimosia, da sua arte, da sua indomável esperança num futuro onde todos os sonhos, independentemente da forma ou da cor de quem sonha, tivessem espaço para florescer. A visita da Dra. Carmichael e da delegação internacional foi um marco. Amara guiou-os pelo estaleiro, explicando cada detalhe do projeto com uma paixão que contagiava até os mais cínicos. Falou da importância de criar espaços que promovessem o encontro, a inclusão, o respeito pela história e pelo ambiente. Os arquitetos estrangeiros, muitos deles nomes consagrados, ouviam com atenção, fazendo perguntas pertinentes, os seus rostos expressando um interesse genuíno. Duarte Vasconcelos era uma memória distante, uma nota de rodapé na história do Largo. No final da visita, durante um pequeno coquetel improvisado entre as estruturas em construção, um arquiteto japonês de renome aproximou-se de Amara. "Arquiteto Oliveira", disse ele com um ligeiro sotaque, "o seu trabalho não é apenas belo, é necessário. O mundo precisa de mais arquitetos com a sua coragem e a sua alma." Amara sentiu um calor percorrer-lhe o peito. Aquelas palavras, vindas de alguém que ela admirava profundamente, significavam mais do que qualquer prêmio.
Os meses seguintes foram um trabalho intenso. Havia desafios, como em qualquer obra daquela envergadura, mas a equipa de Amara enfrentava-os com uma nova coesão e um moral elevado. Sofia tornara-se o seu braço direito, absorvendo cada lição, crescendo a olhos vistos como profissional e como líder. A própria Amara, embora ainda sentisse o peso da batalha anterior, encontrava uma satisfação profunda em ver a sua visão a materializar-se, tijolo a tijolo, viga a viga. Gonçalo Aguiar, depois de um período de afastamento voluntário, regressou à sua coluna, mas o seu tom era diferente, mais cauteloso, quase subserviente quando se referia a projetos inovadores. A sua credibilidade tinha sido abalada, e ele sabia-o. Quanto a Duarte Vasconcelos, o processo disciplinar na ordem arrastava-se, mas a sua carreira estava efetivamente terminada. As poucas firmas que ainda consideravam associar-se a ele recuavam perante o escrutínio público. Ele tornara-se um pária no seu próprio círculo, um exemplo do que acontecia quando a arrogância e o preconceito colidiam com a verdade exposta. Amara não sentia prazer na sua queda, apenas um certo alívio por uma fonte de toxicidade ter sido neutralizada. A sua luta nunca fora pessoal no sentido de vingança. Fora uma luta por princípios, pelo direito de existir e criar sem ser sabotada pela mesquinhez alheia. Numa tarde de verão, quase um ano após o início da construção, Amara estava sentada num dos bancos já instalados no Largo das Descobertas. À sua volta, o espaço fervilhava de vida. As árvores recém-plantadas ofereciam uma sombra promissora, os canteiros de flores nativas explodiam em cor, e o som de crianças a rir ecoava na praça central, onde um engenhoso sistema de fontes interativas as deliciava. Idosos conversavam nos bancos, jovens liam à sombra das novas pérgolas bioclimáticas e artistas de rua preparavam pequenas atuações. O projeto ainda não estava oficialmente inaugurado, mas a comunidade local já o tinha abraçado. Era exatamente como Amara sonhara, um espaço democrático, vibrante, onde diferentes gerações e culturas se encontravam. Sofia sentou-se ao seu lado, entregando-lhe uma garrafa de água fresca. É incrível, não é? Disse Sofia, os olhos brilhando. Conseguiste, Amara. É tudo o que tu disseste que seria. Amara anuiu um nó na garganta. Nós conseguimos, Sofia. Foi um esforço de equipa. Mas sabia que a visão, a força para resistir à tempestade tinham sido suas. Lembrou-se da solidão que sentira tantas vezes, do peso da dúvida, da raiva impotente perante a injustiça. Olhou para suas mãos, que tinham desenhado cada linha daquele lugar, que tinham assinado documentos sob pressão, que tinham por vezes tremido de exaustão. Eram as mãos de uma mulher negra, obesa, arquiteta. Mãos que construíam pontes onde outros queriam erguer muros. A Dra. Carmichael, que se tornara uma amiga e mentora inesperada, apareceu caminhando pela praça, o seu habitual ar distinto suavizado por um sorriso caloroso. Vim ver como estava a minha arquiteta rebelde favorita, disse ela, sentando-se com elas. Este lugar, Amara, é mais do que um projeto bem-sucedido. É um legado. Ainda não acabou, disse Amara, sorrindo de volta. É apenas o começo. O Largo das Descobertas tornou-se um case study internacional, um exemplo de como a arquitetura podia ser uma força de transformação social e urbana. Amara recebeu convites para dar palestras em todo o mundo, não apenas sobre o projeto em si, mas sobre a sua jornada, sobre a importância da diversidade e da inclusão em todas as áreas. Ela nunca esqueceu o preço que pagara. As noites insones, a ansiedade, a sensação de estar constantemente sob ataque. Mas essas memórias já não a assombravam. Tinham se tornado parte da sua força, um lembrete da sua capacidade de resistir e de florescer mesmo no solo mais árido. Numa dessas palestras, perante uma audiência de jovens estudantes de arquitetura, muitos deles rostos negros castanhos, diversos como o mundo que ela queria ajudar a construir, Amara concluiu com palavras que vinham do fundo da sua alma. Não deixem que ninguém defina os vossos limites. Não permitam que o preconceito alheio se torne a vossa prisão. A vossa voz, a vossa visão, a vossa singularidade são os vossos maiores trunfos. Haverá sempre quem tente silenciar-vos, quem vos diga que não pertencem. Provem que estão errados. Construam os vossos sonhos com a mesma solidez com que construiriam o mais forte dos edifícios. Porque o mundo precisa desesperadamente da vossa arquitetura, da vossa arte, da vossa humanidade. Ao sair do palco, sob uma ovação calorosa, Amara Oliveira sentiu uma paz profunda. A sua luta tinha valido a pena, não porque tivesse derrotado um homem, mas porque tinha ajudado a abrir um caminho.
E nesse caminho, muitos outros poderiam agora caminhar com um pouco mais de luz, um pouco mais de esperança e a certeza de que sim, eles pertenciam. O seu corpo, a sua cor, a sua história eram a sua força, a sua assinatura no mundo. E era uma assinatura magnífica. Current Part Characters, 15.004. Total Characters, 2.047. Os anos que se seguiram viram Amara Oliveira consolidar a sua posição não apenas como uma arquiteta de renome, mas como uma voz influente na discussão sobre cidades mais justas e inclusivas. O seu ateliê cresceu, atraindo talentos de diversas origens, todos inspirados pela sua ética de trabalho e pela sua visão humanista. Continuava a enfrentar ceticismo e, por vezes, hostilidade velada. O preconceito raramente desaparece por completo, mas agora tinha uma plataforma mais sólida e uma rede de apoio que a ajudava a navegar esses desafios com uma resiliência temperada pela experiência. Sofia Antunes, fiel à sua promessa, tornou-se sócia do ateliê. Juntas, Amara e Sofia embarcaram em projetos ainda mais ambiciosos, desde a habitação social inovadora em zonas carenciadas de Lisboa e Porto, até centros culturais em pequenas cidades do interior de Portugal, que lutavam contra o despovoamento. Cada projeto era uma oportunidade para Amara reafirmar os seus princípios. Arquitetura ao serviço das pessoas, respeito pelo ambiente e pela identidade local, e uma crença inabalável na beleza que pode surgir da diversidade. O Largo das Descobertas tornou-se um símbolo vivo da sua filosofia. Nos aniversários da sua inauguração não oficial pela comunidade, Amara gostava de ir até lá, sentar-se anonimamente num banco e observar. Via as famílias a fazer piqueniques, os adolescentes a andar de skate na área designada, os idosos a jogar às cartas debaixo das árvores que ela própria escolhera. Via um microcosmos da Lisboa que ela queria ajudar a construir, plural, alegre, resiliente. Numa dessas visitas, um jovem estudante de arte aproximou-se dela, um caderno de esboços na mão. Era negro, e os seus olhos brilhavam de admiração. Desculpe incomodar, arquiteta Oliveira, mas posso só dizer que a senhora é uma inspiração? Por causa de si e deste lugar, eu sei que também posso criar coisas bonitas que importam. Amara sentiu os olhos marejarem. Era por momentos como aquele que tudo valia a pena. Obrigada, disse ela, a voz embargada. Não pares de criar. O mundo precisa da tua beleza. Duarte Vasconcelos desaparecera da cena pública. Ouvia-se dizer que se mudara para o estrangeiro, tentando recomeçar numa cidade onde o seu nome não estivesse manchado. Amara raramente pensava nele, mas quando o fazia, era sem amargura. Ele fora apenas um obstáculo, um catalisador que, ironicamente, a impulsionara para uma maior clareza sobre o seu propósito. A sua vida pessoal também encontrou um novo equilíbrio. As longas horas de trabalho continuavam. A paixão pela arquitetura era uma chama que ardia intensamente, mas Amara aprendeu a cultivar momentos de pausa, de convívio com amigos, de simples contemplação. A sua casa, um apartamento luminoso com vista para o Tejo, era um refúgio cheio de plantas, livros e arte africana contemporânea, um espaço que refletia a sua alma multifacetada. Certa noite, ao receber um prémio de carreira pela sua contribuição para a arquitetura portuguesa, Amara subiu ao palco. O auditório estava repleto. Desta vez não havia a tensão de uma batalha a ser travada, apenas o reconhecimento caloroso de uma comunidade profissional que, em grande parte, aprendera a admirar não só o seu talento, mas também a sua integridade e a sua força. Ela olhou para a audiência, o seu corpo imponente, elegantemente vestido num design de um criador africano. Viu rostos de todas as idades, cores e origens. Viu Sofia a sorrir-lhe, orgulhosa. Viu a Dr. K. McHale a acenar-lhe com aprovação. No seu discurso, Amara não falou das dificuldades passadas, das sabotagens ou do preconceito que enfrentara. Em vez disso, falou do futuro. A arquitetura, disse ela, a sua voz ressoando com convicção, é, na sua essência, um ato de otimismo. É a crença de que podemos moldar os nossos espaços para refletir o melhor de nós, para fomentar a comunidade, para curar divisões, para inspirar esperança. E este otimismo é especialmente crucial num mundo que tantas vezes nos tenta convencer do contrário. Para os jovens arquitetos aqui presentes, especialmente aqueles que podem sentir que não se encaixam nos moldes tradicionais, eu digo isto: o vosso lugar não vos é dado, é conquistado. E é definido não pelas expectativas dos outros, mas pela força da vossa visão e pela autenticidade da vossa voz. A vossa diferença não é uma desvantagem. É a vossa perspectiva única, a vossa contribuição insubstituível.
Que possamos todos, concluiu, seu olhar abrangendo a sala, continuar a construir, não apenas edifícios, mas pontes entre culturas, entre gerações, entre pessoas. Pontes que nos levem a um futuro onde cada indivíduo, independentemente da sua aparência, da sua origem ou do seu corpo, se sinta verdadeiramente em casa no mundo que partilhamos. O aplauso que se seguiu foi longo e sincero. Amara Oliveira, a arquiteta negra e obesa, que ousara sonhar e construir numa Lisboa de contrastes, aceitou com um sorriso sereno. A sua maior obra não eram os edifícios que desenhara, por mais belos ou inovadores que fossem. A sua maior obra era a prova viva de que a resiliência, temperada pela graça e alimentada por uma paixão inabalável, podia de facto mover montanhas, ou neste caso revitalizar largos e transformar mentalidades. E essa era uma fundação sobre a qual valia a pena construir. A influência de Amara estendeu-se para além das fronteiras de Portugal. O seu trabalho no Largo das Descobertas e os subsequentes projetos, que consistentemente demonstravam um compromisso com a justiça social e a sustentabilidade ambiental, chamaram a atenção de universidades e organizações internacionais. Começou a ser convidada para júris de prémios de arquitetura de prestígio, onde a sua voz trazia sempre uma perspectiva crítica e humanista, desafiando os critérios convencionais e defendendo projetos que, tal como os seus, colocavam as pessoas no centro. Numa dessas ocasiões, durante um simpósio em Berlim sobre arquitetura e identidades na cidade global, Amara partilhou o painel com arquitetos de renome mundial. O tema da discussão era a forma como os espaços urbanos podiam promover a coesão ou exacerbar a divisão. Quando chegou a sua vez de falar, Amara não se focou apenas na estética ou na técnica. Falou da sua própria experiência, não com ressentimento, mas com a clareza de quem transformou a dor em propósito. Durante muito tempo, disse ela à audiência atenta, disseram-me, de formas mais ou menos subtis, que o meu corpo, a minha cor, a minha história eram de mais ou de menos para os espaços que eu queria ocupar ou criar. Diziam que a minha arquitetura era muito colorida, muito emotiva, pouco clássica. Eufemismos, muitas vezes, para dizer que era muito negra, muito feminina, muito diferente. Mas aprendi que a nossa autenticidade não é uma barreira, é a nossa bússola. Os espaços que criamos devem refletir a complexidade e a diversidade do mundo em que vivemos. Se um arquiteto se sente constrangido pela sua própria identidade, como pode ele ou ela desenhar espaços onde todos se sintam livres e acolhidos? A arquitetura que ignora a vivência de corpos diversos, de culturas diversas, de necessidades diversas, não é apenas má arquitetura. É uma arquitetura que falha a humanidade. As suas palavras ecoaram na sala, provocando um debate intenso e reflexivo. Muitos jovens arquitetos na audiência, especialmente mulheres e pessoas de cor, aproximaram-se dela depois, agradecendo-lhe por ter verbalizado as suas próprias lutas e aspirações. De volta a Lisboa, Amara continuava a enfrentar os desafios do dia-a-dia. Nem todos os projetos eram fáceis, nem todas as batalhas estavam ganhas. Havia ainda concursos que perdia, críticas que recebia, momentos de frustração quando a burocracia ou os interesses instalados pareciam intransponíveis. Mas a diferença era que agora ela não estava sozinha. Tinha uma equipa sólida, uma reputação que a precedia e, mais importante, uma convicção interna que nenhuma campanha de difamação ou ato de sabotagem conseguira destruir. Um dia, Sofia entrou no seu escritório com um envelope timbrado. "É da Câmara Municipal", disse, um sorriso enigmático nos lábios. "Parece que querem a tua opinião sobre o novo plano diretor da cidade." Amara ergueu as sobrancelhas. O plano diretor era o documento estratégico mais importante para o futuro urbano de Lisboa. Ser convidada para dar um parecer formal era um reconhecimento significativo da sua influência e do seu saber. "Bem", disse Amara, pegando no envelope, "parece que, afinal, alguns círculos estão dispostos a alargar-se." O seu trabalho no plano diretor foi intenso e, por vezes, controverso. Amara defendeu com unhas e dentes a necessidade de mais habitação a preços acessíveis, de mais espaços verdes nas periferias, de uma mobilidade urbana que privilegiasse os peões e os transportes públicos, e de mecanismos que impedissem a gentrificação desenfreada que expulsava os moradores mais antigos dos seus bairros. Colidiu com interesses imobiliários poderosos, com visões mais conservadoras do urbanismo, mas não cedeu nos seus princípios. O resultado final do plano diretor não foi perfeito. Nenhuma grande negociação política o é,
mas continha muitas das suas propostas, muitas das suas impressões digitais. Era mais um passo, pequeno, mas significativo, na direção de uma Lisboa mais equitativa e humana. Numa tarde calma, Amara encontrou-se com a Dra. Carl para um café numa esplanada soalheira do Chiado, não muito longe de onde, anos antes, tivera aquele confronto tenso com Duarte Vasconcelos. Sabes, Amara, disse a Dr. Carmichael, mexendo o seu café, quando te conheci vi o teu talento, claro, mas também vi uma certa ferocidade em ti, e temi que isso te pudesse destruir nesta nossa arena de tubarões. Amara sorriu. A ferocidade, Helena, era apenas a armadura, necessária na altura. E agora? Amara olhou em volta para as pessoas que passavam, para a luz dourada banhar os edifícios pombalinos. Agora, disse ela, a armadura ainda existe, guardada para quando é preciso. Mas o que me move, o que realmente importa, é o que está por dentro dela. É a crença de que podemos fazer melhor, de que devemos fazer melhor. A sua maior alegria, no entanto, vinha dos projetos mais pequenos, aqueles que raramente chegavam às capas das revistas de arquitetura, mas que faziam uma diferença palpável na vida das comunidades. A creche que desenhou para um bairro social, com pátios interiores cheios de luz e cor, onde as crianças podiam brincar em segurança. O pequeno centro de dia para idosos, construído com materiais sustentáveis e totalmente acessível, que se tornou o coração da sua vizinhança. Era nesses espaços, ao ver o impacto direto do seu trabalho no bem-estar das pessoas, que Amara Oliveira encontrava a confirmação mais profunda do seu propósito. A sua jornada tinha sido longa e árdua, marcada pela discriminação e pela necessidade constante de provar o seu valor. Mas ao longo do caminho ela não só construíra edifícios notáveis, construíra uma vida de significado, de resiliência e de uma beleza teimosa que se recusava a ser apagada. E essa, percebeu ela, era a arquitetura mais duradoura de todas.